Tudo bem, pessoal? Nós temos um exercício aqui que é um clássico aí nos exercícios relacionados à fadiga, que é a verificação de falha de eixos trabalhando sobre rotação. Tá? Só que até a gente chegar no elemento de fadiga, a gente tem que fazer algumas observações anteriores. E para a gente chegar lá com uma clareza maior no decorrer da resolução, a gente vai fazer isso estratificado em vários vídeos. Tá? O primeiro vídeo é a análise. A gente vai analisar quais são as condições de contorno desse exercício e como que a gente vai resolver para chegar até o dimensionamento final, beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, vamos começar a análise. Primeira parte, esse elemento está fixado por mancais. A gente observa no desenho aqui que ele tem uma fixaçãozinha aqui que são mancais, tá? Provavelmente mancais de rolamento. Quando a gente tem fixação de mancais de rolamento, uma das extremidades tem que ter o grau de liberdade axial. Tá? Então ele tem que ser livre axialmente para que quando haja um aquecimento do eixo, você não tenha a expansão térmica e crie uma tensão devido à concentração de tensão, a expansão térmica. Tá? Então um dos lados tem que ser sempre livre axialmente. Tá? Então a gente tem as fixações mancais. Essas fixações, elas são feitas, nesse caso desse exercício aqui, através de rebaixos. Então tem um pequeno rebaixozinho aqui que trava esse eixo. Tá? Rebaixozinho que provavelmente vai vir um outro elemento acoplado aqui, alguma coisa assim. Não tem essa informação, provavelmente também pode ser uma engrenagem que está acoplado nessa porta. Aí fica aberto, né? O exercício não cita. E aqui a gente também tem um rebaixo. E novamente aqui nas extremidades. Esses rebaixos são feitos com fillets com raio de 1,5 mm, tá? Então tem uns fillets de 1,5 mm nesse ponto. O que são esses fillets? Basicamente são arredondamento de cantos para minimizar o nosso concentrador de tensões. Quando a gente tem essas mudanças de seção transversal, descontinuidades em um elemento, cria-se localmente uma concentração de tensão, tá? Então, basicamente, a gente tem uma tensão que está distribuída em todo o eixo, né? Todo o eixo está suportando essa tensão. Quando a gente muda essa tensão, ela passa localmente, ela passa a se concentrar nessas extremidades, tá? E aí você aumenta a tensão local aqui nesse ponto. Então, por isso que existem, e quanto maior o nosso raio aqui, ó, menor vai ser essa descontinuidade local. Então, em cada ponto a gente vai ter uma diferença entre diâmetros menor do que se fosse direto, tá? Então, é para minimizar o nosso KT, que é o concentrador de tensões, por descontinuidade, tá? Parâmetros geométricos. Nós temos aqui 3 seções transversais. Se a gente observar, essa seção de 40 milímetros, ela vem até praticamente no meio aqui, ó. Não é no meio porque o meio vai ser um pouquinho para cá. O nosso esforço, a nossa F1 e F2, elas são conhecidas. F é 10 kN e F2 é 4 kN. Tá? Visualmente a gente começa já a observar como que está a distribuição de força internamente, certo? Com essa distribuição de forças, a gente vai ver que algum ponto desse eixo, tá? Em algum ponto desse eixo aqui, eu vou ter tensões maiores do que as outras. Ele não vai ser dividido igualmente por causa da divisão entre as seções transversais. Se essa seção de 45 mm aqui ela é bem maior do que ela é maior do que as outras, eu tenho mais área para distribuir essa tensão interna. Porém, nesse ponto aqui, a gente considerando que a gente tem um momento fletor aqui, ó, devido às cargas, né? Nesse ponto, ele vai ser o ponto de maior momento fletor. Então, para a gente enxergar isso mais fácil, a gente tem que declarar quais são os esforços internos, né? Quanto que essa viga, esse eixo está trabalhando, está suportando internamente para poder manter essa carga estática. Correto? E quem vai me dizer isso é o meu diagrama de momento fletor e meu diagrama de esforço cortante. Então, por isso que a gente tem que chegar nesses elementos. Então, o primeiro passo é fazer a análise estática. Tá? Só que se a gente observar, nós não temos as nossas reações de apoio. Tá? Não temos reações de apoio. Se nós não temos as reações de apoio,
nós não conseguimos chegar nos esforços internos, que são a partir dela, né? Tem que ser todas as forças do meu sistema conhecidas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar essas reações de apoio. A partir das reações de apoio, a gente segue o caminho. Tá? Então, deixa eu colocar do lado aqui. Primeiro passo vai ser número 1. Reações de apoio. Certo? Beleza. Essas reações de apoio elas são encontradas através das condições de equilíbrio. Tá? As condições de equilíbrio são dadas por a condição que a somatória de todos os momentos, adotando um ponto qualquer no meu sistema, tem que ser igual a 0, considerando positivo o sentido anti-horário. Essa é a minha primeira condição. Também vou adotar aqui a somatória de todas as forças em x tem que ser igual a 0, considerando para a direita positivo. Ok? E o terceiro, somatório de todas as forças em y tem que ser igual a 0. Tal que para cima positivo. Essas são minhas condições de equilíbrio, ok? A partir das condições de equilíbrio, como nós temos 3 equações, nós conseguimos encontrar até 3 variáveis. Tá? O que acontece? Nós só temos 2 variáveis desconhecidas, então possivelmente a gente vai usar somente 2 dessas condições de equilíbrio, ok? Beleza, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é encontrar os esforços internos. Os esforços internos vão ser declarados através do meu diagrama de momento fletor, ou mais conhecido como DMF. E o meu diagrama de cortante, DSC. Certo? Então, esses são os 2 primeiros passos. Esses 2 passos aqui, eles são as minhas condições estáticas. Isso acontece se o meu elemento estiver em condição estática, tá? Nesse caso, o eixo. A minha força está sempre pontuada no mesmo elemento, né? E as minhas reações de apoio também. O eixo trabalha girando, porém, a minha condição é que olhando lateralmente para ele, eu não tenho movimento nem em x, nem em y e nem em z, somente de rotação em torno do próprio eixo. Tá? Então, essas condições de estática valem para esse tipo de condição de contorno. Certo? O próximo. Depois que a gente declarou todas as condições estáticas, a gente vai fazer a verificação das minhas tensões. Tá? Eu preciso fazer análise de... As análises de tensões, elas são feitas pontualmente, então a gente vai ter que ter o nosso momento fletor, tá? E o meu esforço cortante em todos os pontos do meu eixo, ou nos pontos que serão analisados. Nesse caso, se a gente observar, o que a gente vai ter que analisar de ponto? A gente vai ter que analisar os locais de aplicação da carga, descontinuidades, tá? E descontinuidades. Basicamente isso. Tá? Então, nesses 4 pontos aqui internos, esses 5 pontos aí, né? Ou 6 pontos, eu tenho que ter aí os valores das minhas tensões. Das extremidades, eles acabam que são de menor importância, porque nesse caso aqui é flexão e o momento fletor vai estar próximo ao centro, tá? Ou entre as cargas, o momento máximo. Depois que eu fizer a análise das tensões, vou ter essas tensões em mão, eu vou ter as seguintes tensões. Eu vou ter a tensão sigma x, que é a minha tensão normal devido à flexão.
tensão normal. De onde que sai essa tensão normal em X aqui, ó? Eu tenho uma condição aqui de flexão, correto? Essa flexão impõe nessa viga a seguinte condição. Vamos pegar um pedacinho dela aqui, mais ou menos no meio, trazer para cá, certo? Daqui, ela tem a seguinte, ó, vou desenhar a viga, certo? Essa aqui é a minha viga. Dentro da viga eu tenho a condição, a viga não, desculpa, o meu eixo, é a minha linha neutra, que está exatamente no centro, né? Considera que esse aí seja o centro, está um pouquinho para cima, deixa eu ver se consigo chegar. Aí. Então esse daí é a minha linha neutra que está no centro do meu eixo, tá? E aí eu tenho a distribuição de tensão. O que acontece? Nesse caso nosso aqui, a nossa flexão é uma flexão positiva. E aqui é gerado essa característica de tensão. Então aqui eu tenho compressão, certo? E aqui eu tenho tração. Então aqui é negativo na parte superior do eixo e aqui é positivo. Vamos considerar que o eixo está parado por enquanto, tá? Depois, quando ele estiver rotacionando, a gente fala sobre isso. Então tem essa condição no meu eixo. Se a gente observar, essa tensão aqui, ó, ela é normal à minha seção transversal. Ela é normal. Ela segue uma linha normal. Por isso que a gente chama ela de tensão normal em X. Essa tensão aqui é a minha tensão em X, ó, tá? Só que o que acontece? A tensão em X, deixa eu chegar um pouquinho para baixo aqui. A tensão em X, ela é dada por menos momento vezes y sobre meu momento de inércia. O momento de inércia é propriedade de área, tá? Então é propriedade de área. Isso aqui é minha propriedade de carga, tá? Então já estou fazendo a comparação entre os dois. Isso aqui é o ponto de análise. Tá? É o ponto de análise. Basicamente, como a gente trabalha com eixos, minha tensão máxima sempre vai ser na extremidade. Então, se eu quero verificar se esse item falha ou não falha, ou determinar qual é o coeficiente de segurança, eu vou adotar sempre a extremidade. E olha, observando aqui, ó, a minha extremidade vai ser o meu raio, tá? Então, o que acontece? E o raio, basicamente, é o diâmetro dividido por 2. E aí a gente vai adotar dessa forma aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui, relembrando lá da parte de mecânica de resistência dos materiais, menos o meu momento vezes o diâmetro dividido por 2 sobre, aqui é π d a quarta sobre 64, tá? Fazendo os devidos arredondamentos, sigma x vai ser igual a menos momento vezes o diâmetro ao cubo sobre, desculpa, não é isso, vamos apagar aqui, isso aqui vai ser 32 vezes π sobre perdão, 32 vezes o momento sobre π d ao cubo, tá? Tentando relembrar aqui, tive que fazer na mão. Basicamente é isso aqui, ó, corta esse com esse, tá? Primeiro vezes o inverso ao segundo, você vai chegar nessa equação aqui superior. Esse corta com esse, fica 32, primeiro vezes o inverso ao segundo, ok? Então vamos lá. Então aí a gente chegou aqui na minha equação. Então por isso que o meu sigma x está aqui, ó, porque ele é basicamente a projeção normal da minha tensão que está acontecendo ali na seção transversal, tá? E aí a gente chega nesse 32. Para que eu tenha um cisalhamento nesse caso, eu teria que ter uma torção nesse eixo,
tá? Eu teria que ter uma torção. Como eu não tenho torção, a gente vai desconsiderar a tensão de cisalhamento devido ao carregamento vertical, que também existe, mas ele é consideravelmente pequeno. Tá? Então a gente desconsidera e considera somente a tensão normal. Se eu só tenho tensão normal no meu sistema, a gente vai ter que trabalhar nesse caso só fazendo a comparação direta, porque se eu jogar no método de um critério de falha, por exemplo, Tresca, a gente vai chegar que, vamos pegar a Tresca aqui, vamos pegar as tensões principais. A minha tensão principal vai ser propriamente o meu sigma x, tá? Porque sigma A, vírgula B. Vai ficar sigma x menos sigma y dividido por 2. Aí você vai cortar, isso aqui não existe. Então, acaba aqui no final, a gente vai ter que a minha tensão principal é a única tensão que eu tenho no meu eixo, que é o meu sigma x. Agora, se eu tiver minha tensão de desalhamento, isso aí acaba que vai acarretar em mudança no comportamento do meu plano de tensão, tá? E aí a gente vai ter que identificar qual que seria as minhas tensões principais. Mas nesse caso, sigma x continua sendo a minha tensão principal, né? Adotando sigma x como principal, eu faço isso comparação direta para verificar se a gente vai ter uma possibilidade de escoamento ou não. Então eu vou verificar se sigma x é a última parte. Deixa eu colocar aqui. E a quarta parte é a comparação. Tá? Comparação com o quê? Com a propriedade do meu elemento. Tá? Então eu vou comparar se sigma x é menor. Se sigma x é menor do que meu SY, ok. Beleza? Por quê? Não houve escoamento no primeiro ciclo. Então, isso significa, se a gente analisar aqui dentro da minha curva de tensão da deformação, né, a curvinha aqui fazendo ela simplificada, que ele não ultrapassou meu SY aqui. Ó. Tá? Ele está, se houve aquilo daqui dentro, então, tensão, deformação. Então, se ele é menor, acontece isso. Agora, se ele for o contrário, maior ou igual a SY, aí se teve a falha. Tá? Ele escoou. Tá? Se ele escoou, é porque ele está acima desse SY aqui. Ó. Tá? Então, aí você já tem um problema. Então, a primeira coisa, verifica comparação com relação à estática. Estática não, escoamento. Depois, o quinto passo é a comparação fadiga. Fadiga, aí o que a gente tem que saber? Primeiramente, a gente tem que saber o nosso SE, né? Nós temos que saber o SE. A gente sabe que o SE é igual ao SUT vezes os meus coeficientes, né? KA vezes KB. Opa, desculpa, tem um elemento antes aqui, ó. Meu SE' é igual a SUT vezes 0,5. E meu SE é igual ao SE' vezes KA vezes KB, até a quantidade de Ks que você tiver no seu sistema aí. Tá? Então aí você faz essa verificação. Primeiro, se você estiver trabalhando com análise de simplesmente do meu espécime, você pode vir direto aqui. Ó. Agora, se for análise real, você tem que saber os seus Ks e fazer a verificação. Aí o que eu verifico? Eu verifico se a minha tensão alternante, se a minha tensão alternante for igual à minha tensão em X, beleza, já posso comparar direto. Ó, tá? Se a minha tensão alternante é menor do que meu SE. Tá? Se for menor do que SE, eu tenho uma vida infinita. Agora, se sigma for maior do que o SE, aí eu tenho que ver a minha vida finita. E aí sim eu vou procurar o número de ciclos, né, que ela vai ter número de ciclos que esse elemento pode trabalhar dentro dessas condições, tá? E aí a gente vai trabalhar com o SF, tá? Para determinar
para determinar o número de ciclos. Tá? Então, esse é o passo a passo. A ideia é chegar nesse ponto aqui, ó, se todas as condições forem próprias para isso. Tá? Então, essa foi a análise do nosso exercício. E, basicamente, para que a gente analisa isso aqui? Se ele vai trabalhar girando, eu tenho que saber quantos ciclos que ele tem para trabalhar, porque eu tenho que verificar uma parada para poder fazer a substituição desse elemento. Se ele está dentro de vida finita, eu tenho que declarar para o meu exercício que essa é uma condição ótima de trabalho, que eu não preciso parar a minha máquina para poder substituir esse componente, correto? E dependendo do exercício também a gente pode declarar coeficiente de segurança, quanto que falta para poder chegar na minha vida finita, vida infinita, quanto que falta para a condição de estática, para ele deformar e ter uma deformação plástica, ultrapassando o meu SI, qual que é o meu coeficiente de segurança. Então essa é a análise que a gente faz inicialmente, tá? Depois que a gente fizer essa análise, a gente vai fazer agora nos próximos vídeos. No primeiro vídeo, as reações de apoio, tá? E no segundo vídeo, o diagrama de momento fletor e esforço cortante. No terceiro vídeo, a gente vai fazer um direto aqui, ó, análise de tensões, comparação de escoamento, tá? E no quarto vídeo, então esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, esse aqui é o quarto, esse aqui é o terceiro ainda, tá? Esse a gente vai fazer junto, e esse último aqui o quarto vídeo, tá? Então são quatro vídeos referentes a um exercício só. Então é um exercício bem completinho, tá? Dá pra gente trabalhar com relação a isso. Beleza? Então foi isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo pra gente começar a fazer